Olá, bem-vindos à série de verão do podcast Contas Poupança. Durante estas semanas vou recuperar alguns dos episódios mais ouvidos, partilhados e mais úteis dos últimos meses. São temas que continuam atuais e que podem ajudá-lo a tomar melhores decisões financeiras, poupar dinheiro ou evitar erros que podem sair caros. Mesmo que já tenha ouvido este episódio quando foi publicado pela primeira vez, vale a pena voltar a ouvi-lo. Há informações que ganham um significado diferente quando as ouvimos numa fase diferente da nossa vida e muitas vezes é na segunda audição que descobrimos detalhes que passaram despercebidos. Neste episódio, o ouvinte vai ser pai e quer começar a fazer alguma coisa simples e consistente pelo futuro da filha. Pôr de lado 50 euros por mês até ela fazer 18 anos. Mas onde deve colocar esse dinheiro? Neste episódio fiz as contas consigo e comparei várias opções que estão ao alcance de qualquer família em Portugal. Qual será a solução que faz mais sentido quando o objetivo é juntar dinheiro ao longo de 18 anos? É ouvir o episódio. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito ActiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app ActiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. ActiveBank. Simplifica. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá, boa noite, Pedro. Eu tenho aqui uma questão. Eu vou ser pai e queria criar uma conta para a minha filha e ir pondo lá dinheiro todos os meses. Estava a pensar, ao menos para já, ir metendo 50 euros por mês até que ela chegue à fase adulta, 18 anos, estar sempre sem falhar, e o dinheiro que os avós derem e contribuírem vai sempre para a conta dela. Mas eu não queria que o dinheiro ficasse simplesmente parado. Sei que a melhor solução é, eu vi que a Trade Republic, por exemplo, a corretora, o dinheiro só está lá parado, eles pagam juros mensalmente. Neste momento está em 2%, mas acho que aquilo vai variando. E parece-me ser uma opção simples. Não sei se é a melhor opção também. Era aí que eu tenho a minha dúvida, se ponho em algum certificado de aforro ou assim. Não sei, tenho muitas dúvidas. O Trade Republic parece-me ser muito simples. Pelo menos chega lá, põe-se o dinheiro, todos os meses vai aqui juros. Eu sei que o valor vai alterando, mas pronto, parece-me ser uma opção fácil, pelo menos. Não sei o que é que recomenda. Agradeço muito a sua ajuda. Eu ouço os seus podcasts. Já comecei a investir em ETFs e tudo. Muito obrigado pela ajuda e pelo seu compromisso. Olá, muito obrigado por esta excelente pergunta. É uma maravilha ver que alguns pais estão a começar a perceber que a melhor forma de proteger o património dos filhos, a poupança dos filhos e de a multiplicar, não é apenas juntar dinheiro numa conta poupança e esperar que esse dinheiro não desapareça, é ir acumulando, como se fossem pecinhas de Lego umas em cima das outras, mas sim investir esse dinheiro, ou seja, colocar em ferramentas financeiras que façam multiplicar esse dinheiro ao longo do tempo. Ora, este futuro pai já percebeu que tem de fazer alguma coisa. Agora a dúvida é o quê e onde, para que a criança, neste caso a filha, quando chegue aos 18 anos, tenha lá mais do que talvez alguns de nós, eu de certeza, tínhamos quando chegámos a essa idade, aos 18 anos. Só para ter uma ideia, para dar aqui o contexto, esta pergunta tocou-me particularmente porque é exatamente isso que eu estou a fazer para os meus 2 filhos, sendo que este pai vai começar aos 0 e eu só percebi isto quando um tinha 8 anos e o outro tinha 16. Eu estou a pôr 50 euros por mês num investimento para cada um deles e comecei há cerca de 5 anos. Agora, há várias alternativas e já vos vou dizer qual é a alternativa, ou seja, onde é que eu estou a pôr os 50 euros por mês para os meus 2 filhos. Este nosso amigo ouvinte dá várias alternativas numa conta, ou seja, num banco,
não tem nada de mal, está seguríssimo, aquele dinheiro vai lá estar fisicamente, mas perdendo valor para a inflação, porque se for uma conta à ordem vai render zero e, portanto, os 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 euros, o que for que conseguir juntar, quando chegar aos 18 anos, não vai valer o mesmo que 10.000 euros hoje. Vai valer para aí 6.000, ou coisa que o valha. Portanto, nós não queremos fazer isso. A outra opção é numa conta remunerada, numa corretora, como a Trade Republic e outras, que, no caso que ele mencionou, da Trade Republic, rende o mesmo que os juros do BCE a cada momento. Sempre que subirem e descerem, será esse o valor que eles pagam aos seus clientes. Neste momento está nos 2% e tem capitalização de juros mensal. E tem a ver com o saldo médio que lá tem nessa conta à ordem, entre aspas, nessa corretora. Também tem os certificados de aforro, que também estão a render 2% na altura em que estou a gravar este episódio, mas a fórmula dos certificados de aforro é mudar todos os meses de acordo com a Euribor a 3 meses. Portanto, é esse valor mais prémios de permanência. Portanto, quanto mais tempo lá está o dinheiro, maior é o prémio de permanência, que começa em 0,25 a partir do segundo ano e depois vai por aí afora até chegar a 15 anos. Depois, também tem os PPR e tem os ETFs e tem, claro, outras ferramentas, mas vamos deter-nos nestas, porque estas já nos vão dar aqui pano para mangas. Ora, muito bem. Então, queria falar em primeiro lugar sobre os produtos mais seguros, neste caso, aqueles que têm garantia de capital. Mencionou contas à ordem, portanto, na minha opinião, nem pensar. Portanto, ter o dinheiro dos filhos num banco a render nada é impensável. Portanto, é estar a empobrecer os nossos filhos, pensando que estamos a juntar dinheiro para eles. Não, estamos a desajuntar dinheiro para eles. Portanto, nada, zero, enquanto os bancos não aumentarem as taxas de juros, como é evidente. Assim que um banco der 2% de juro ou mais num depósito a prazo, passa a ser concorrencial com outros produtos no mercado. Enquanto isso não acontecer, isso é para esquecer. Eles que façam o caminho deles e que aumentem as taxas de juros, já que têm lucros de milhões e milhões e milhões, que comecem a dividir isso também ou a partilhar isso com os clientes. Pronto, mas isso é outra questão. Portanto, ficamos aqui entre a Trade Republic ou equivalentes, XTBs e Tradings 212, enfim, a cada momento isto vai variando, não é? De acordo com as taxas de juros que eles estão a oferecer aos clientes. Portanto, comparando essas contas remuneradas com os certificados de aforro. A Trade Republic, neste caso eu também sou cliente. Isto não é nenhum conselho, atenção, nem estou a fazer publicidade a ninguém. Não recebo nada de ninguém, 0 cêntimos. Rende os tais 2% neste momento, mas tem uma pequenina dificuldade, que não é impeditiva, mas enquanto os certificados de aforro vai lá pondo o dinheiro e está descansado porque tem a garantia de capital do Estado, mas automaticamente faz a retenção na fonte dos 28% cada vez que de 3 em 3 meses recebe mais juros e vai acumulando. Não tem de fazer IRS no fim do ano em relação aos certificados de aforro, está tudo controlado, no final resgata o dinheiro e é aquele dinheiro e está feito. No caso da Trade Republic, há uma pequenina vantagem em termos de juros líquidos, ou neste caso brutos. Porquê? Porque vai acumulando mês a mês os juros, mas só quando entrega o IRS é que tem de declarar os juros que recebeu no ano anterior dessa conta à ordem e vai pagar no IRS o correspondente aos 28% que tem de pagar de mais-valias ao Estado, que, entretanto, é um processo muito mais simples. Como estamos a falar de 50 euros por mês, eu creio que não é um valor muito relevante. Porque é 2% de 50 euros por mês e depois 28% sobre esses 2%. Portanto, estamos a falar de pouquíssimos cêntimos. Veja se compensa ter esse trabalho.
Uma das duas está bem, ok? Agora, a questão é esta. Se vai investir durante 18 anos, é um desperdício de tempo e de esforço não querer ganhar mais dinheiro para a sua filha. É como poder oferecer-lhe 2 negócios, não é? Olha, filho, eu tenho aqui dinheiro e eu vou comprar-te 2 negócios. Vou comprar-te um negócio em que vais ganhar 2%, ou vou oferecer-te um negócio em que podes ganhar 5, 6, 7, 8, 9, 10% ou eventualmente até mais. Se pudesse perguntar-lhe qual é que tu preferes, bem, não sei, depende do perfil da criança ou do jovem. Eu, enquanto adulto, eu se calhar preferia ter a probabilidade, uma vez que se trata de uma criança ou de um jovem, ter a probabilidade de ganhar mais do que simplesmente ter a garantia de ganhar pouquinho. Agora repara, quando nós falamos de investimento para os nossos filhos, de dinheiro que nós pomos de parte todos os meses, para eles, especificamente com esse objetivo, para as pessoas mais importantes na nossa vida, é obviamente dinheiro que não nos faz falta para pôr comida na mesa. Portanto, podemos dar-nos ao luxo, e não me interpretem mal, de arriscar um bocadinho mais para benefício deles. Porque durante 18 anos, de certeza que haverá crises financeiras. É óbvio, vai acontecer e acontece com cada vez mais frequência. Mas se investir hoje e ao longo de todos os meses durante 18 anos, vai apanhar momentos maus, e esses são ótimos, porque cada 50 euros que puser num momento mau, ele vai valorizar mais assim que esse momento mau passar. E nos momentos bons vai estar a ver a valorização dos antigos, não vai ganhar tanto com esses, mas no final do ano vai ter a média desse ano. E, portanto, não tem de estar preocupado em aproveitar, andar sempre à cata do melhor momento para investir, que às vezes não conseguimos apanhar, porque tínhamos de viver disto, basicamente. Bom, então a melhor forma de decidir é fazermos aqui algumas contas. Eu vou só aqui encostar o carro, vou parar o carro para mostrar aqui umas contas que eu fiz para o ajudar a decidir a si e a qualquer outra pessoa que esteja aqui a ouvir. Ora, muito bem, então estamos a falar de 50 euros por mês, que é um valor já relevante. Como disse, é exatamente o mesmo valor que eu estou a pôr de lado para os meus filhos todos os meses. Então, eu usei aqui uma calculadora dos juros, chama-se mesmo Juros Compostos, é uma aplicação que eu instalei no meu telemóvel. Tem um símbolo de percentagem azul, se quiserem encontrá-la, acho que funciona lindamente. Então, eu ponho aqui 50 euros, a uma taxa de juro de 2%. Atenção, estou sempre a falar de valores brutos, porque depois a fiscalidade é diferente conforme os produtos. Portanto, 2% ao ano, durante 18 anos, quanto é que eu vou receber ao fim dos 18 anos? Diz-me a calculadora, vou ter no final 13.080 euros. Ou seja, eu investi 50 euros por mês, dá um total de 10.850 euros de esforço familiar, dos pais, dos avós, dos padrinhos, seja de quem for. Portanto, com 10.850 fiz 13.080. Ganhei um total de juros de 2.230 euros. Agora reparem, isto é com capital garantido, sendo que a inflação anda à volta dos 2%, na prática, quando chegar aos 18 anos, sendo otimistas, vai lá ter então o valor equivalente aos tais 10.850 euros. Ok, será menos, né? Será menos, porque a inflação é líquida e os juros não. Muito bem, então agora vamos subir o juro. Exatamente os mesmos 50 euros por mês, mas a 5%, vai chegar aos 18 anos com 17.655 euros. Com o mesmo esforço dos 10.850, vai ter 6.800 euros em juros que vai estar a oferecer à sua filha ou aos seus filhos
porque decidiu investir em algo que rende 5% ao ano. Que produtos é que rendem 5% ao ano? Um PPR moderado. Moderado mais para cima, não pode ser excessivamente conservador. Só para lhe dar aqui uma bitola, o PPR que eu estou a fazer para os meus filhos, que tem um grau de risco 4, portanto está ali no meio da tabela, em 5 anos rendeu 19%. Portanto, feitas as contas, quase 20% a dividir por 5 anos, quer dizer que rendeu cerca de 4, qualquer coisa por cento ao ano em média. Portanto, estará dentro destes valores que aqui estou a referir. Portanto, quase 7 mil euros em juros ao fim dos 8 anos. Agora, veja o que é que pode acontecer se arriscar um pouco mais. Se decidir pôr esses 50 euros por mês, e agora estamos a falar sempre com risco, não é? Num PPR agressivo, com 100% de ações ou quase, e que em média, com anos muito bons e anos maus, ou muito maus, renda 8% em média, pode ter lá aos 18 anos 24.374 euros. O que quer dizer que, conseguindo ter este resultado, vai ter mais do dobro em juros do que aquilo que lá pôs. Puseram lá aquele valor que já mencionámos várias vezes, de 10.850 euros, e só em juros o seu investimento vai render 13.524, quase 25 mil euros no total que ela vai ter lá para gerir quando chegar aos 18 anos. Ora, isto faz-nos pensar. Agora repare, é possível encontrar PPRs que, em média, tenham estes valores. Não é fácil e exige ter pulso de ferro na altura em que olhar para lá e tiver lá menos dinheiro do que aquilo que lá pôs. Isto é perfeitamente normal. Se isto lhe faz confusão, tem as outras opções todas anteriores. Mas eu agora fiz ainda uma outra conta, que é, então, e se eu conseguir ganhar, em média, 10%? Que é um caso, por exemplo, de um ETF SP500 que no passado tem tido esta média. E eu achei curioso que, para si estar disposto a investir num ETF, já os tem, pelo que mencionou, então, mas porquê é que não pensa nisso para a sua filha? É demasiado arriscado para a sua filha que tem 18 anos pela frente e que não tem de pôr comida na mesa nem pagar contas, mas para si arrisca? Não é? Isto muda completamente a nossa forma de ver as coisas. Eu tenho responsabilidades e arrisco. A minha filha não tem responsabilidades. Mas não arrisco. Não. Quer dizer, eu não sei que resultado é que isto vai dar. Pode correr mal, pode chegar aos 18 anos e não ter lá este valor. E nessa altura o que é que vai acontecer? Das duas uma. Ou assume essa perda, porque precisa mesmo desse dinheiro para um projeto específico, ou então vai ter de esperar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 anos até atingir o valor que de facto pretendia com esse investimento. Mas pronto, vamos voltar então aqui aos 10%. 50 euros por mês, 10% de média ao ano, durante 18 anos, vai ter lá a possibilidade de entregar à sua filha, ou ter para gerir, 30.578 euros. Ou seja, investe quase 11 mil euros e em juros vai receber quase 20 mil euros. Ora, isto é absolutamente brutal quando começamos a fazer contas. Ora, deixem-me só então aqui voltar à estrada para chegar aqui a uma conclusão. Com este episódio, com esta resposta a este nosso amigo futuro pai e que já está a pensar bem no futuro dos filhos, nós temos de facto de pôr pés à estrada, porque se nós não começarmos desde muito cedo a preparar o futuro dos nossos filhos, quer para a primeira casa, o primeiro carro, os estudos, a reforma deles, eles vão chegar lá mais à frente, se as coisas continuarem como estão, e vão ter uma situação ainda pior do que a nossa, porque nós ainda temos a perspectiva, eu tenho cerca de 50 anos, ainda tenho a perspectiva de ter alguma reforma.
eles provavelmente já vão ter de lidar com um cenário em que vão ter de ser eles a criar a sua própria reforma. Toda a conversa dos políticos e dos especialistas nesta área vão nesse sentido, de criar um outro pilar, para além da segurança social oficial, para que as pessoas consigam ter dinheiro na sua velhice quando o salário deixar de ser aquilo que é mensalmente. Portanto, temos mesmo de cuidar dos nossos filhos. E quanto mais cedo começarem, melhores resultados terão, como viram pelas contas que acabei de fazer. Qual é agora aqui o critério? É o perfil dos pais, porque as crianças não vão decidir. Portanto, os pais é que vão decidir em que ferramenta vão investir mensalmente para o futuro dos filhos. Como já percebeu, há várias opções, umas com capital garantido, outras sem capital garantido. As que não têm garantia de capital têm a probabilidade de crescer bastante mais do que as outras perdem para a inflação. Estamos a prejudicar os nossos filhos com o dinheiro que lá estamos a pôr, mas pelo menos terão lá alguma coisa. Isso é verdade, não me interpretem mal. Portanto, o dinheiro vai lá estar, não vai valer o que vale hoje. Não é? Portanto, também pode assumir aqui uma posição mais equilibrada, se quiser, mais conservadora, não é equilibrada, que eu quero dizer, que é, se tem 50 euros para investir todos os meses, pode investir 25 euros em certificados de aforro todos os meses, investir, isto é, pôr lá, não é bem investir, e 25 euros por mês num PPR ou num ETF. Ou pode, por exemplo, pôr 25 euros num PPR e 25 euros num ETF SP500 ou outro, desde que já tenha conhecimentos suficientes para saber o que é que está a escolher. Procure produtos que possam obter bons resultados, e para isso basta analisar o histórico dos últimos 3, dos últimos 5, dos últimos 10, dos últimos 20 anos. Isso dá-nos alguma confiança para suportar momentos de perda e, sobretudo, uma vez que estamos a falar de 18 anos, que tenham benefícios fiscais. Os PPR, passados 8 anos, só pagam 8% de mais-valias em vez de 28%. Por outro lado, a legislação mudou também, a fiscalidade, em relação aos investimentos em bolsa. Investimentos mobiliários, em que passados também 8 anos vai pagar 19,6% em vez de 28% dos certificados de aforro ou das contas à ordem ou dos depósitos a prazo. Portanto, já lhe dei aqui várias alternativas, várias coisas em que pensar, mas veja até onde está disposto a arriscar para que a sua filha tenha os melhores resultados possíveis daqui a 18 anos. Espero que esta conversa tenha sido útil. Eu gostei muito da sua pergunta, desejo-lhe as maiores felicidades, que corra tudo bem e que, mesmo que as coisas no final não tenham corrido como estava à espera, que tenha pelo menos, e é assim que eu penso para mim, que fez aquilo que devia ter feito com as informações que tinha. Eu acho que isso é o que nos deixa dormir descansados. E é isso que eu tento fazer no meu dia-a-dia em relação a tudo. Tinha esta informação, achei que isto era o melhor, que era o que poderia trazer os melhores resultados possíveis, arrisquei, correu bem, fico feliz. Arrisquei, não correu bem, mas achei que era isso que eu devia fazer. Agora, com todas estas cartas na mesa, veja aquilo que é melhor para si e para a sua família. Muito obrigado por me terem acompanhado em mais esta boleia financeira. Muito obrigado por fazerem deste podcast um dos podcasts mais ouvidos do país e o podcast sobre finanças pessoais mais ouvido em Portugal. É um prazer saber que vocês estão aí desse lado e espero que estas conversas sejam úteis. Não se esqueça de subscrever este podcast, de enviar as suas perguntas em áudio gravadas para o 927753737, de me seguir nas redes sociais e assinar a newsletter em www.contaspoupanca.pt. Muito obrigado, boas poupanças. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito Active Bank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app Active Bank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. Active Bank. Simplifica. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo banco Active Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.